começando com mais um tema sobre constelação familiar. Hoje eu quero falar um pouco sobre o limite. Uma das coisas que eu acho mais difícil mesmo da gente perceber, e nos cursos, né, que eu dou, a gente vê isso, né? Uma das ordens que o Bert coloca é as ordens da ajuda e o equilíbrio de troca. Então, estabelecer limites, perceber qual é o seu limite, qual é o limite do outro. Com aquela pessoa é de um jeito, com a outra é do outro. E é interessante ver que é como uma dança, né? Então, quem já fez aula de dança ou já fez um curso de dança, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque com cada pessoa que você dança, você tem uma determinada dinâmica, uma determinada interação. E é bem interessante perceber que na vida também é assim. Por isso que a gente perde tanto tempo, né, com educação, com multas, ou com formas de punir, ou com formas de tentar limitar uma pessoa que não sabe, né, dos próprios limites ou não sabe colocar os próprios limites. Então eu quero falar sobre isso hoje, porque nos limites do nosso dia a dia, com as nossas amizades, no nosso relacionamento afetivo, nas nossas relações, quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, ou quando a gente adquire um produto. Então tudo isso mexe muito com a gente, porque a gente está nessa interação de troca o tempo inteiro. Seja a troca de uma palavra, a troca de um presente, uma troca profissional, algo que você comprou, né? Então eu senti isso muito forte e cada vez mais, né? Eu vejo nas constelações, mas falo um pouco também das minhas experiências. Então eu aluguei um carro uma vez que eu viajei e eles primeiro demoraram para entregar o carro porque era uma semana bem especial de férias e eu demorei 3 horas esperando o carro num país como Estados Unidos. E tudo bem, falei, vou pegar um livro, vou aceitar, tudo bem, é período de férias, eu vou ler, né? E fiquei esperando, ok. Entregaram o carro. Quando eu fui buscar o carro, não era aquele carro que eu tinha pedido que estava lá. Tinham levado o carro. Uma pessoa levou por engano. E eu fui tentando meus limites, né? E a minha paciência. Subi lá novamente, falei, olha, levaram o carro errado, de forma errada, então meu carro não tá lá. Ele, não, tudo bem, nós vamos dar outro carro, vamos dar gasolina quando a senhora voltar, enfim. E o GPS, quando eles me entregaram, o GPS não estava funcionando. Quando eu voltei, né, para devolver o carro, falei, ó, o GPS não funcionou. Como não funcionou? Não, mas tá funcionando, não tá funcionando. Então, na hora eu fiz um scalar, né, que é o Scalar Heart Connection, que é do Stephen Lindstedt, que inclusive agora vem em maio dar um curso sobre isso, mas vocês podem baixar também, que chama Ask Your Heart. É um aplicativo que você conversa, como se você tivesse uma conversa profunda com a sua alma e com o seu coração, né? E eu coloquei o que eu estava vivenciando ali na hora, porque na hora eles, né, olha, não, o GPS está funcionando. E eu tive que pagar o meu banco de dados do Brasil, porque o GPS não estava funcionando. Então eu tive que usar o meu GPS. E na hora saiu assim, que eu estava me sentindo fraca. E que eu devia harmonizar isso, porque não estava certo o que estava acontecendo. E eu já estava tão cansada de brigar, porque eu falei assim, olha, tá bom, não tá funcionando, então eu pago e fica tudo certo. Mas não é assim. Na hora eu falei assim, não é assim, não tá certo. Não está certo. Eles passaram do meu limite, né? Então eu fui condescendente, entendo um monte de coisas, mas não, isso não. Então foi tão interessante esse processo para mim. E eu percebo isso na minha vida e percebo isso nas constelações, nos relacionamentos, quando a pessoa vem constelar,
o quanto, gente, é difícil a gente mostrar para o outro qual é o nosso limite, o que me desequilibrou. E como eu também, às vezes, desequilibro o outro e preciso ouvir quando o outro também diz. E como quando qualquer pessoa, de forma, né, aberta, consegue dizer para o outro, consegue ser bem honesto, consegue ser bem sincero. Olha, não tem coisa melhor na vida do que a gente poder dizer, poder falar, o outro ouvir, né? Que também é muito importante, porque tem muita gente que fala, mas não quer ouvir, né? E é importante que a gente fale e ouça. Então foi interessante todo esse processo, porque na hora que eu falei para ele, olha, você daria esse GPS para sua mãe usar, se ele não está funcionando? E daí ele ficou ofendido. Falou, agora eu não vou mais falar com você. Então é interessante, porque eu disse isso para ele, porque quando a gente toca no assunto principal de um sistema familiar, que é a nossa mãe, e a gente sabe disso, né? A gente vê em jogo de futebol, quando xinga a mãe, quando alguém xinga a nossa mãe. É o ponto-chave, né, de uma constelação familiar, da vida das pessoas, é a mãe. Né? A nossa vida gira em torno disso. É uma grande referência, né? Então, se você não vai fazer isso para sua mãe ou para um filho seu, você não vai fazer isso para ninguém. Então, aquela tal história, que você não quer para você, né? Não faça para as outras pessoas. Mas saber o ponto certo, o ponto exato, o ponto de ter um equilíbrio, gente, é fundamental. Porque os desequilíbrios que nós deixamos passar, eles causam doenças. Então, novamente, os desequilíbrios que a gente deixa passar, eles causam doenças. E não é deixar passar porque você precisa, né, ter que brigar, né, como eu tive que de alguma forma impor o que eu estava dizendo e eu queria provar para ele, porque eles falavam, olha, aqui no prédio não funciona mesmo, mas lá fora funciona. Eu falei, então nós vamos lá fora, né? A gente pode pegar um carro, dar uma volta e vamos ver se esse GPS funciona lá fora. Então, esse ponto é fundamental. Quando a gente consegue, na nossa vida diária, buscar esse ponto central, é uma oportunidade de eu crescer e me dar um lugar, e é uma oportunidade do outro crescer, se dar um lugar, mas também saber respeitar o meu lugar. E eu também aprender a respeitar o lugar do outro. Então isso pode parecer uma coisa simples, mas no dia a dia, gente, todos os sapos que a gente engole e eles descem arranhando, eles não somem não, eles não vão simplesmente ser digeridos, né? E eles até podem, né, ser digeridos, pequenos sapos. Mas é importante que a gente, no nosso dia a dia, consiga resolver aquilo que pode ser resolvido. Aquilo que pode, naquele momento, ter uma solução. Para que a gente não vá guardando embaixo do tapete, né? Como alguns... A Alessandra Miranda, minha grande amiga, que faz mapa cabalístico, né? Quando ela está presente nas constelações, é muito interessante, porque... eu falo, olha, alguns signos, ou Ticum, né, que é a correção da pessoa. Quando a gente percebe qual é a nossa correção, a gente, então, fica mais atento a isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não se manifesta, aparentemente é uma pessoa calma. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que sair dando pancada em todo mundo, fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso, não é nada disso. Eu estou dizendo sobre algo mais profundo, né? Sobre as lições que a gente tem que aprender quando a vida empurra a gente para a gente também saber se impor. Então, saber se impor é necessário. Às vezes é mais fácil você pagar do que brigar, né? Então, no meu caso, infelizmente eu tive que falar mais alto e eu tive que me impor, mas foi uma experiência importante, né? Porque eu, geralmente, na minha, né, concepção, geralmente eu sou mais calma, eu gosto de conversar, mas, né,
quando exige de nós também algo mais impositivo, também é importante. E o quanto aquilo que nos desagrada a gente foge. Talvez para uma outra pessoa seja mais fácil ser impositivo, ou gritar, ou enfim. Para outras pessoas não. Ou para essa pessoa que grita, talvez seja mais difícil ela ouvir, ela ficar calma, ela entender o que o outro quer dizer. Então, quando a gente percebe as nossas características e a gente percebe como é o equilíbrio de troca, seja com um amigo, né? Eu sempre tenho amigos que se aproveitam de mim, ou eu sempre tenho parceiros profissionais que também se aproveitam de mim. Então, quando a gente consegue compreender essa troca, quando a gente consegue entender o quanto é importante a gente sentir na nossa alma se está havendo ou não um desequilíbrio. Talvez um filho fale mais alto com o pai, né? Mas talvez aquele filho naquele momento tenha razão. Não que ele tenha que fazer algo mais grave, mas talvez o filho está fazendo isso porque não está tendo, o pai está passando dos limites com ele. Ou talvez, né, o pai não esteja colocando limite nos filhos. Talvez o filho esteja passando do limite com os pais, ou os pais estejam passando do limite com os filhos. Então, perceber o que cada filho precisa, o limite de cada um. Um professor, né, que dá aula, sabe que tem determinados alunos que você vai poder puxar de uma forma mais firme, o outro você vai ter que falar, o outro precisa empurrar. Mas quando a gente consegue perceber, gente, que é uma riqueza imensa aprender a trocar, aprender a se relacionar, aprender a colocar ordem quando existe uma desordem, né? Às vezes alguém te pede um presente e você fala, lógico, nossa, eu vou te dar. E às vezes alguém nem precisa te pedir e você tem vontade de dar. Às vezes tem alguém que pede algo e você fala, meu Deus, é tão pouco que essa pessoa está me pedindo, mas eu não tenho a mínima vontade de dar. Não tenho a mínima vontade de fazer nada por essa pessoa. Então, perceber que ordem tem isso na hora de ajudar, na hora de ser ajudado. Eu tô passando dos limites, né? Aquela pessoa que você fala, olha, tô te dando um pedacinho, né, de papel, a pessoa pega o papel inteiro. Ou eu tô fazendo isso com alguém, né? A pessoa me oferece alguma coisa, né, um pedaço do bolo, quando vê eu já comi o bolo inteiro. Então, qual é esse limite? Perceber essa interação é que eu quero que você agora, né, com esse bate-papo que a gente está tendo, perceba mais nas suas relações e na sua alma. Sabe, alguém que você vai comprar alguma coisa, a pessoa fala, olha, eu não tenho troco para devolver. E você fala, tudo bem, pode ficar. Mas às vezes a pessoa, você vê que ela tá de sacanagem, né? Que ela não tá te dando troco porque ela não dá troco para ninguém e assim ela vai pegando o dinheiro. Então tá errado. Então daí você fala, não, eu quero meu troco. São 10 centavos, mas eu quero o meu troco. Então, é saber entender qual é esse movimento de dar e receber, esse movimento de limite, né, entre as relações afetivas, entre os pais. Então, uma criança, lógico, precisa de um tratamento em relação, né, os pais têm um tratamento em relação a uma criança. A um filho adulto, talvez já tenha uma outra forma de agir, um outro tratamento. E isso que é bonito de ver, quando as pessoas conseguem perceber a diferença de uma coisa e da outra. Um casal, quando eles conseguem se relacionar e se tratar e perceber que está desequilibrado, eu estou fazendo demais, o outro não, ou o outro está fazendo demais por mim, o que é que eu posso fazer para eu equilibrar essa troca, seja da forma que for, porque tem pessoas que não trocam só com palavras, ou trocam com dinheiro, ou trocam com delicadezas, com gentilezas, enfim, né? O que eu gostaria de deixar nesse vídeo de hoje, ou nesse programa de hoje, é essa oportunidade de reflexão.